Oi pessoal, aqui é o professor Andrei Sacramento. Nós vamos conversar agora sobre o trajeto da grande e pequena circulação. O foco da nossa aula não é necessariamente detalhar todo o trajeto que o sangue vai percorrer pelo nosso corpo inteiro. O objetivo dessa aula é ter uma visão global, do padrão geral da circulação, entender os órgãos envolvidos e o caminho geral que está associado. Então, para iniciar, é importante que vocês já relembrem aquilo que vocês já aprenderam em outras aulas, que seriam sobre a própria constituição anatômica do coração, entender a divisão entre os átrios e os ventrículos, que vai ser o mais importante nesse contexto inicial de conversa. Bem, onde tudo vai começar? O sangue, ele vai iniciar o seu trajeto, vamos dizer assim, ou terminar o seu trajeto, depende do referencial de onde você estiver iniciando essa sua análise sobre a circulação. Vamos pensar assim: o sangue ele vai chegar aqui no átrio direito, e ele vai ser proveniente dos tecidos periféricos e do próprio miocárdio. São locais onde o oxigênio já foi liberado e o dióxido de carbono foi absorvido ali pelos leitos capilares. Então esse sangue ele vai chegar aqui no átrio direito, pela veia cava. Tanto a veia cava superior quanto a veia cava inferior. Uma vez que esse sangue já chegou aí no átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito. E aí, por toda a constituição muscular associada com o próprio coração, esse sangue, rico em dióxido de carbono, vai sair do coração ali pela direção do tronco pulmonar. Na saída do tronco pulmonar, ele vai se ramificar para a lateralização de cada pulmão. E aí nós vamos ter as artérias pulmonares, tanto à esquerda quanto à direita. Esse sangue agora, que saiu do ventrículo direito, chega até os pulmões. E é aí nos pulmões, nessa chamada circulação pulmonar, que vai ocorrer a hematose. Ou seja, o dióxido de carbono vai ser excretado e o oxigênio vai passar a ser absorvido. E esse sangue, que agora já vai estar reoxigenado, vai retornar ao coração para ser redistribuído aos tecidos do corpo pela chamada circulação sistêmica. Então, esse sangue que chega nos pulmões, ele chega nos pulmões pelas artérias pulmonares, ele retorna ao coração pelas veias pulmonares. E aí ele retorna ao coração, chegando aqui no átrio esquerdo. No momento em que o sangue chega aqui no átrio esquerdo, nós vamos começar agora a passar para um segundo processo dessa circulação, para uma dimensão muito maior. Agora esse sangue rico em oxigênio vai para o ventrículo esquerdo e pela mesma constituição ali associada com o músculo cardíaco, e com o efeito da sístole, ou seja, aquela contração do músculo cardíaco, vai fazer com que esse sangue seja ejetado agora pela artéria aorta, aqui na sua porção ascendente, no arco da aorta, e aí esse sangue vai ser redistribuído tanto para a parte superior quanto para a parte descendente da aorta. Todo esse sangue vai ser distribuído pelo corpo, vai irrigar e vai retornar mais uma vez para o átrio direito e o processo todo se reinicia. Aqui tem uma visão geral que é uma coisa importante para vocês entenderem. Por uma representação gráfica, vocês vão perceber que sempre as artérias, ou seja, a vascularização associada com a irrigação, vai sempre estar meio que representada pela cor vermelha, enquanto que as veias elas vão estar sendo representadas pela cor azul, representando ali a drenagem e mais associada com a presença do dióxido de carbono nesse sangue. Só tem alguns detalhes que são importantes vocês entenderem. Quando a gente falar na divisão entre circulação pulmonar e na circulação sistêmica, haverá uma diferença. Por exemplo, para vocês entenderem bem legal, aqui nós temos a saída do ventrículo direito, a saída pelo tronco pulmonar, e o tronco pulmonar ele se ramifica em artérias pulmonares, artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Mas percebam que as artérias pulmonares, na representação gráfica, ela fica azul, justamente porque apesar de ser uma artéria, ela vai estar transportando um sangue rico em gás carbônico, um sangue venoso.
A mesma coisa vai acontecer para as veias. As veias pulmonares, que são aquelas veias que já estão trazendo esse sangue, né, dos pulmões em direção ao átrio esquerdo, apesar de serem veias, também vão estar sendo representadas pela cor vermelha, porque vão estar trazendo um sangue rico em oxigênio, de onde já aconteceu aquela hematose. Tá? Então, apenas um detalhe interessante para vocês compreenderem. Então, basicamente, o lado esquerdo do coração sempre vai estar transportando e trabalhando, né, com o sangue oxigenado, e o lado direito com o sangue já rico em dióxido de carbono, né, um sangue venoso. O processo todo pode iniciar aqui na chegada do sangue no átrio direito, chega no átrio direito, ventrículo direito. Com o efeito da sístole, né, a contração do músculo cardíaco, esse sangue vai ser ejetado pelo tronco pulmonar, a artéria pulmonar esquerda, a artéria pulmonar direita. Aqui dentro, né, nos alvéolos pulmonares ocorrerá a hematose, né, essa oxigenação do sangue, e mais uma vez ele vai retornar ao coração. Retorna ao coração pelas veias pulmonares, tanto esquerda quanto direita, e do átrio, né, esquerdo, que é onde esse sangue está chegando, ele vai para o ventrículo esquerdo. Mais uma vez ocorrerá o efeito da contração, e esse sangue será ejetado agora pela artéria aorta. A artéria aorta ascendente, e aqui tem o arco da aorta, onde sangue vão para a parte superior e sangue vem para a região mais inferior do corpo. Mais uma vez esse processo de irrigação, então o corpo vai recebendo esse oxigênio, e lá pelos capilares, né, no tronco e nos membros inferiores, haverá uma substituição, porque esse oxigênio vai sendo distribuído, e esse sangue agora retorna rico em dióxido de carbono para o átrio direito, e o processo todo se reinicia. Isso vai acontecer de modo geral. Não há necessidade nesse momento de vocês entenderem ou aprenderem em detalhes todas as ramificações associadas com o processo de irrigação e de drenagem. Nesse primeiro momento de aula, o importante é entender realmente o trajeto da pequena circulação, né, que é a circulação pulmonar, e a grande circulação, que seria já essa circulação sistêmica. Com o passar do tempo, nós vamos enriquecendo mais esse conteúdo para ver todas as projeções dessa irrigação. Tá bem, pessoal? Mais informações a gente conversa lá no laboratório.